Está aqui minhas filhas, né, meus 3 filhos, meu filhinho Misael, minha filha Laís, minha filha Elisa, o meu esposo, ele trabalha com transporte, ele é caminhoneiro, nem sempre ele pode estar, né, ele trabalha no período noturno, mas o Senhor, ele é maravilhoso. O Senhor me deu essa graça de conhecer a nossa irmã Sandra, o seu esposo, e é uma maravilha de Deus, o Senhor é fiel. Abra as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 43 ao 51. Aleluia, Deus maravilhoso. Todos encontraram? Diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achemos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se refere os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntaram-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E lhe acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Essa é uma palavra tão maravilhosa, tão gloriosa, né? Quando nós lemos, né, o Evangelho de João, né, um apóstolo, né, um servo do Senhor maravilhoso, né, que significa, João significa Jeová é misericordioso, filho de Zebedeu, o mesmo que escreveu, né, o Evangelho de João, escreveu a 1ª, 2ª e 3ª epístola de João, escreveu o livro de Apocalipse. E quando a gente vê, né, esse evangelho tão maravilhoso, né, quando nós vemos João, né, escrever no seu 1º capítulo, né, ele engrandecendo o nome do Senhor, ele falando: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia. Quando nós vimos, aleluia, nos seus primeiros versículos, João escrevendo, aleluia, engrandecendo o nosso Deus, falando de um Deus que, né, se fez como homem, né, que se despiu de toda a sua glória, aleluia, para estar aqui no mundo, para cumprir o seu ministério. Nós vemos aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, aleluia, João, aleluia, ele deixou eu, aleluia, porque quando nós vemos, aleluia, muitos outros livros da Bíblia, aleluia, quando começa eles falam: eu, apóstolo de Jesus, mas João não, ele começa engrandecendo o nome de Jesus, ele começa falando daquele que
que se despiu de sua glória, que habitou, que tomou forma humana para estar entre nós. Aleluia. Quando nós vemos, aleluia, esses 5 versículos, nós vemos João pegando, aleluia, lá no livro de Gênesis, porque ele fala no princípio, aleluia, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele é a luz, aleluia, a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aleluia, nós vemos ele exaltando ao nosso Deus. Mas quando nós vemos, aleluia, no versículo 6, aleluia, João começa a descrever, ele fala: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aqui João, o apóstolo, ele não está falando dele, ele está falando de João Batista. Aleluia, nós para vivermos a plenitude do ministério na nossa vida, nós temos que honrar primeiro a Deus, aleluia, honrar também o nosso irmão, aleluia. Ele não fala dele, ele não fala do ministério dele, ele fala de João Batista. E houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, aleluia. Exaltando a Deus, aleluia, aleluia, falando bem do seu irmão, aleluia, porque tem muita gente que glorifica o nome de Deus, aleluia, mas não, aleluia, não acredita no ministério que Deus colocou sobre a vida do seu irmão. Mas João não, aleluia, João, aleluia, enaltece o nome de Jesus, mas ele fala também: e houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Começa o capítulo da sua vida adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, comece, aleluia, o capítulo da sua vida. Aleluia, que você vai ver, aleluia, as coisas como vão ficar sobre a sua vida. João, ele era, aleluia, um discípulo amado do Senhor. Quer ser amado pelo Senhor, busca o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia, mas honra também a vida do teu irmão. Honra o chamado que Deus colocou sobre a vida do teu irmão. Honra o chamado que Deus colocou, aleluia, sobre a vida dos missionários. Aleluia, porque muitas das vezes nós buscamos para nós e esquecemos que tem muitos missionários lá fora que necessita, aleluia, da nossa ajuda, da nossa contribuição. Aleluia. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer: e este veio com testemunha para que testificar a respeito dele, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas ele veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz que alumia todo o homem. Aleluia, não existe, aleluia, pessoas difíceis para Jesus. Não existe pessoas que a gente olha e fala: esse aqui não tem mais jeito. Aleluia, quando Jesus chega, aleluia, quando esta luz maravilhosa chega, as trevas têm que dissipar. Alabraçuri, canta, alabraçuri, anda. Ele alumina, aleluia, não só os bonzinhos, não, é todo, aleluia, todo homem. Sabe aquela vida que você olha e fala: esse não tem jeito, esse eu já orei, eu já clamei, não tem. O Senhor está falando, ele vai aluminar. Ele é o Deus, aleluia, que entra e faz a obra, aleluia, todo. É aquele que está difícil, é aquele que está aleluia, nos vícios, é aquele que está na prostituição, aleluia. Quando Jesus chega, alabraçuri, canta, alabraçuri, anda, o Senhor faz a obra. E a palavra do Senhor vai nos dizer então, aleluia, que João Batista então começa o seu ministério. Aleluia, e a palavra do Senhor vai nos dizer nos versículos, posteriores, que algumas pessoas vieram perguntar para João Batista: quem és tu? Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer então, aleluia, que vieram os sacerdotes, os levitas, perguntando: quem és tu? Aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer então que João Batista, ele fala:
Eles perguntam: tu és Elias? Tu és os profetas? Quem és tu para que eu venha dar testemunho de vós? E ele fala: eu não sou profeta, eu não sou Elias, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o vosso caminho. Aleluia, aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, e tudo que é tortuoso será retificado, os lugares escambrosos aplanados. Aleluia. Alabraçuri canta, ele é aquele Deus, aleluia, que a terra, tudo que está, aleluia, no vale, tudo que está tortuoso, ele chega, ele endireita. Alabraçuri, quando João estava falando, eu estou falando, aleluia, aleluia, do Messias que virá, que endireitará tudo aquilo que está torto, aleluia, aquele, aleluia, todos os caminhos escambrosos, ele aplanará, aleluia, oh glória, porque muitas das vezes no nosso ministério, aleluia, vem as perguntas e as indagações, aleluia, mas você, aleluia, que é escolhido e chamado por Deus, assim como João na sua simplicidade, aleluia, não queira ser aquilo que você não é, aleluia, Jesus, ele quer usar você desse jeitinho, nessa simplicidade, aleluia, muitas das vezes você fala: eu não sou nada, eu não posso nada, eu não sei nem falar direito, aleluia, mas é desse jeito que ele te chamou, é dessa forma que ele te escolheu, aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer então, aleluia, que no dia seguinte então, todos aqueles que falam de Jesus, que professam o nome de Jesus, ele vê o próprio Jesus, a grandeza desse Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer então que no dia seguinte, João viu a Jesus, aleluia, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a palavra do Senhor vai nos dizer então que Jesus veio até João Batista e foi batizado por ele. E a palavra do Senhor vai nos dizer então que no dia seguinte, João, aleluia, Batista então estava com Simão, aleluia, e André. E Jesus ia passando, aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer então que João de novo fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, Simão e André então não se conformou, então, aleluia, começou a seguir Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer então que Jesus, voltando e vendo que o seguia, disse: o que buscais? Aleluia, eles disseram: aonde assistis? Aleluia, Jesus disse para eles: vinde e vede. E a palavra do Senhor vai nos dizer então que Simão e André ficou aquela tarde com Jesus. Aleluia, passou aquele dia com Jesus. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer então que no finzinho da tarde Jesus chama Simão. Aleluia, Jesus olha para ele e fala: olha, tu és Simão, filho de João, eu te conheço. Aleluia, aleluia, a partir de hoje você não vai ser mais chamado Simão, tu vai ser chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Simão é aquele que oscila. Simão é aquele, aleluia, que uma hora está, outra hora quer, outra hora não quer. Mas Jesus, aleluia, aquele que passa a tarde com Jesus, aleluia, ele não continua da mesma forma. Jesus olhou para ele e falou assim: olha, a partir de hoje você não vai ser chamado mais Simão. Aleluia, você vai se chamar Pedro, que significa rocha. Porque a partir de hoje eu estou firmando os teus pés, Simão. Aleluia, tem crente nesta noite que Jesus vai mudar a sua história. Aleluia, é muito Simão, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora está no mundo, outra hora está na igreja, mas aleluia, momento de você passar a tarde com Jesus,
Jesus vai fazer um reboliço nesse lugar. Vai dar firmeza para crente que está oscilando. Jesus vai firmar passo de crente. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Salmos. Ele me tirou. Em outras traduções diz assim: tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Tem muita gente que acha que foi ele que saiu dos vícios, foi ele que saiu da prostituição. Não, irmão, foi ele que tirou. Porque se fosse de você, você não conseguia sair. Se fosse da sua força, você estava lá nas drogas ainda. Mas ele tirou. Ele tirou. O Senhor está falando, sabe por quê? Porque quem está no charco de lodo não consegue ficar de pé. É escorregadio, quer se levantar, mas não consegue. Você não entende porque o seu familiar não consegue sair daquela situação. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu vou tirar. Eu vou tirar das drogas. Eu vou tirar o teu marido do mundo. Eu vou tirar da prostituição. Aleluia. Vou tirar desse charco de lodo. Vou colocar os pés sobre uma rocha. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Não foi sua força, não foi a sua capacidade, aleluia, mas foi Ele que tirou. E se Ele tirou você, Ele vai tirar aquela pessoa, aleluia, que você está orando. Vai ter gente que ainda esse ano vai ver transformação dentro da sua casa. É palavra profética nessa noite. Ele vai tirar, Ele vai colocar aqui dentro, aleluia, vai ter salvação de alma neste lugar, de pessoa que há muito tempo você tem orado, aleluia, mas o Senhor me trouxe nessa noite para dizer: eu vou tirar do charco de lodo, do lamaçal do pecado. Eu vou dar um banho de misericórdia e vou trazer. Eu vou trazer aquele que está afastado. Aleluia, está com o coração duro. Aleluia, você olha, você chora dentro da tua casa, mas que coração duro. Aleluia, mas o meu Deus, Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Aleluia, o Senhor vai mexer lá dentro. O Senhor vai mexer lá dentro, vai trazer aqueles que estão afastados. Aleluia, vocês vão ficar admirados do que Deus vai fazer neste lugar. Se prepare, se não tiver cadeira, reserva. O Senhor está mandando dizer: se prepara, porque o lugar vai ficar pequeno. O lugar vai ficar pequeno. É para largar a tenda, diz o Senhor nessa noite. Não tem como, aleluia. É Ele que transforma a igreja. Ele tem ouvido a tua oração. Tem irmã aqui que não tem nem palavras, mas só chora. Mas o Senhor, aleluia, Ele tem contemplado o seu choro. O Espírito Santo de Deus, aleluia, tem falado ao meu coração nessa noite. Ele tem contemplado o teu choro, mulher, aleluia. Vai chegar a hora de você louvar o nome do Senhor. O Senhor vai pôr um cântico na tua boca. Aleluia, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Creia nessa palavra, aleluia.
E a palavra do Senhor vai nos dizer então que no dia seguinte Jesus resolveu passar na Galileia. Encontrou a Filipe e disse: segue-me. A palavra do Senhor vai nos dizer então que Filipe começa a seguir Jesus, mas ele não vai só. Ele, aleluia, agora convida Natanael. E a palavra do Senhor vai nos dizer então que ele fala a Natanael: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, o profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Natanael então fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer então que Filipe falou assim: vem ver, aleluia, se aproxima, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer então que quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus olha para Natanael e fala assim: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há engano. Aleluia, porque Jesus conhecia Natanael. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele fala assim: Senhor, de onde tu me conheces? Ele falou: antes de Filipe te chamar, eu te vi, tu estavas debaixo da figueira. Aleluia, o Deus que conhece e contempla todas as coisas. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele disse: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus responde para ele: porque eu te vi debaixo da figueira, tu fala isso? Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus acrescenta para ele: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando nós vemos esta palavra, né, tão maravilhosa, nós vemos que os judeus, naquela época, né, eles tinham um costume. Qual era o costume que eles tinham? Eles tinham o costume de estudar as escrituras debaixo da figueira. Então, quando eles estavam ali estudando as escrituras, eles estavam à procura de resposta, porque eles queriam saber quando viria o Messias. Eles queriam uma resposta. Então, quando Jesus fala para ele: olha, Natanael, eu vi você debaixo da figueira. O Senhor estava falando: olha, Natanael, eu sei que você está procurando uma resposta. Aleluia, eu sei que você quer uma resposta. Aleluia. Porque os judeus, eles estudavam ali debaixo da figueira, era o costume e a tradição deles, à procura de uma resposta para quando viria o Messias. E o Senhor falou para ele: eu te vi, você é verdadeiramente um israelita, eu te vi debaixo da figueira. Aleluia, talvez Natanael estava ali debaixo daquela figueira, aleluia, estudando as escrituras, procurando uma resposta quando viria o Messias. E o Senhor estava falando para ele: olha, Natanael, aleluia, eu sou a resposta que você procura. Aleluia, eu sou a resposta que você procura. Eu vi que você estava debaixo da figueira à procura de uma resposta. Mas eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aqui o Messias. Eu sou a resposta que você procura. E tem muita gente debaixo da figueira procurando resposta. Aleluia, mas essa noite eu te convido: venha para debaixo da sombra do Onipotente, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem está debaixo da figueira procura a resposta, mas quem está debaixo da sombra do Onipotente, ele tem a resposta. O Senhor sabe, aleluia, as indagações, as perguntas, mas se aproxima dele. Aleluia, Ele quer que você se aproxime. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você ainda, aleluia, está longe dos caminhos do Senhor. Talvez você está debaixo da figueira com tantas perguntas, mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu sou a resposta para a tua vida. Eu sou a resposta para o teu problema. Eu sou a resposta para a tua família. Eu sou a resposta, aleluia, para aquela causa na justiça. Eu sou a resposta que você procura. O homem sempre quis estar atrás da figueira ou debaixo da figueira. Nós vemos que Adão e Eva, quando eles pecaram, que eles ficaram nus, o que eles pegaram? Umas folhas de figueira para fazer umas roupas. Mas a figueira, ela murcha, né? Aleluia. Mas no princípio o Senhor já se preocupou de vestir o homem.
Ali um animal foi morto e foi feito vestimenta para Adão e Eva. Então o homem, ele sempre procura a resposta. Aleluia, mas aquele que está em Jesus, aleluia, aquele que serve a Jesus, aquele que se aproxima de Jesus, ele tem resposta. Aleluia, o Senhor tem resposta para a tua vida nessa noite. Saia debaixo da figueira, se aproxima dele. Alabraçuri canta, alabraçuri anda. Aleluia, se aproxima assim como Natanael, mesmo se aproximando com dúvida, mas se aproximou. Aleluia, que aquele que se aproxima de Jesus, aleluia, Jesus, ele é a resposta, ele é a solução. Alabraçuricanda, não tem causa perdida para ele. Não tem causa perdida para o meu Deus. O mundo está aí, a depressão, as pessoas, aleluia, a angústia é tão grande, aleluia, que tentam tirar a sua própria vida, aleluia, mas Jesus, ele é a resposta, ele refrigera a alma, e o Senhor está dizendo nessa noite, eu tenho refrigério para a alma aqui que está angustiada. Ele é o bom pastor, aleluia, ele nos leva a águas tranquilas, pastos verdejante, ele refrigera a alma, aleluia, certamente que a bondade e a misericórdia dele, irmão, aleluia, nós não somos nada, aleluia, a palavra do Senhor nos diz, aleluia, em Lamentações, aleluia, que se não fosse as misericórdias de Deus, aleluia, mas a palavra do Senhor nos diz que todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida. É o inimigo querer nos tragar e a bondade e a misericórdia de Deus nos seguindo. É na rua, aleluia, é no trânsito, é dentro de casa, é dentro do trabalho. O inimigo vem, mas quando ele, aleluia, olha para você, ele vê que a bondade de Deus, aleluia, está sobre a tua vida, a misericórdia. Alabraçuri, canta, alabraçuri. Tem pessoa aqui que Satanás pudesse, já tinha destruído, acabado. Aleluia, já tinha tirado a tua vida. Mas a bondade dele tem te seguido todos os dias. A misericórdia dele. Alabraçuri, canta, alabraçuri, anda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não sei de que forma você entrou aqui nessa noite, aleluia, eu não sei de que maneira, aleluia, mas se aproxima de Jesus. Aquela mulher entrou no templo encurvada há 18 anos, um espírito de enfermidade, aleluia, ela não olhava para frente, ela não podia olhar para cima, ela só olhava para baixo, e a palavra do Senhor vai nos dizer que naquele dia Jesus estava no templo, ela não podia ver Jesus, ela olhava só para baixo, ela andava encurvada, aleluia, mas Jesus estava vendo ela. Talvez nessa noite você não consiga ver Jesus, talvez nessa noite você não consiga ver os milagres do Senhor, mas Jesus está te vendo, aleluia. Ela não podia ver Jesus, mas ela podia ouvir Jesus. Aleluia, Jesus chamou ela se aproximou de Jesus, Jesus tocou, aleluia, na sua coluna, e ela se endireitou e dava glória a Deus. Aleluia, tem gente que está andando encurvado, não consegue mais, aleluia, ver as maravilhas do Senhor, aleluia, mas nessa noite o Senhor toca na sua estrutura e te coloca de pé. O Senhor está colocando crente de pé nessa noite, aleluia, você vai olhar para cima, aleluia, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Estão deixando, mas os que confiam não, aleluia, ele permanece para sempre. E nessa noite, creia nessa palavra, aleluia. Eu não sou pregadora, né? Às vezes as pessoas me chamam para pregar, eu fico até com vergonha, mas o Senhor, que o Senhor manda a gente falar, a gente tem que falar, aleluia. Oh glória, aleluia. Assim como Deus usou Neemias
para restaurar os muros de Jerusalém. Ele não foi sozinho para Jerusalém. A palavra do Senhor nos diz que ele orou primeiro, pediu confirmação. E quem ora, irmão, quem ora tem resposta. Tem muita gente que fala, não estou tendo resposta, mas você não está orando. Não ora. Tem resposta como? Tem que orar. Neemias orou. Ele ficou sabendo da notícia. E a palavra do Senhor vai nos dizer, então, que o rei deu carta para Neemias, autorização, deu madeira para viga, e ainda mandou o exército dele. Aleluia. Aleluia. Neemias não foi sozinho para Jerusalém, não. Ele tinha autorização do rei. Ele tinha material necessário. Ele tinha o material necessário. E se alguém quisesse impedir ele no caminho, aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer então que ali tinha um exército, aleluia, guardando Neemias. Então nada pode impedir quando Deus tem uma obra, quando nós oramos, quando nós clamamos. Ah, mas vai ficar pela metade. Não, o meu Deus não faz nada pela metade. Você tem costume de fazer as coisas pela metade, mas ele não. Se ele começou, ele vai terminar. Se ele falou, ele vai dar. Mas como Jesus não tem recurso, não se preocupe. Ele envia de longe. O Senhor está dizendo, eu vou enviar de longe. Aleluia, eu vou enviar de longe recursos. O Senhor está falando nessa noite, grandes coisas eu vou fazer neste lugar. O Senhor é o Deus, irmãos. Irmãos, eu vou contar um testemunho aqui, aconteceu na minha vida. Eu morava em cima da casa da minha sogra. E a gente sempre tem eu se dou muito bem com a minha sogra, graças a Deus. Hein? Muito bem mesmo. Só que a gente quer ter o nosso canto, não é verdade? E ali, irmãos, o Senhor me deu um sonho. E naquele sonho eu vi uma moça do outro lado da rua e ela falava assim para mim, irmã Sara, 156. E ali ela falou 3 vezes, eu acordei aquele sonho, escrevi o nome, falei, meu Deus, o que será que é isso? E foi passando o tempo, meu esposo sofreu um acidente, ficou no caixa, né? Ali passamos uma situação financeira muito grande. Quando foi, depois Deus abriu uma porta muito grande para meu esposo começou a ganhar bem. E ali a gente foi guardando dinheiro, e ali procurando um terreno, né, para comprar. E ali, irmãos, a gente procurando, vai e vem, e Deus preparou para a gente comprar ali no Vila Fátima. Irmãs, quando eu parei o carro, eu não tinha prestado atenção. Quando eu parei o carro de frente, que a gente tinha comprado o terreno, tudo, que eu olhei, irmão, Deus é fiel, viu? Do lado da casa é um 54, do outro lado 58, a minha é um 56. Irmão, quando Deus fala, aleluia, Ele cumpre, aleluia, Ele é fiel, Ele deu o nome da minha casa. Eu falei, Jesus é poderoso. E a gente, irmão, começou a construir, a gente fez 2 cômodos. E a minha sogra veio junto comigo, ela comprou um terreno do lado da minha casa, que a gente é muito unido, sabe? Eu não quis deixar eles lá. E ali a gente começou a construir 2 cômodos e estava ali no rústico ainda. E aí, num domingo, Deus usou a irmã e falou assim, essa semana tem crente aqui, Deus vai fazer surpresa na sua vida. E a minha sogra estava passando um processo de depressão muito difícil. Ela falou assim, a partir de hoje, era na segunda-feira, eu não fico mais aqui em Mauá, eu vou para Suzano. Se vocês não quiserem ir, eu vou sozinha e vocês ficam para trás. Eu falei para o meu esposo, olha, a gente não pode deixar ela ir sozinha, né? Nós temos que acompanhar. E ali, irmãos, o meu esposo falou, mas Sara, nós nem colocou piso. Falei, mas Deus não falou que ia fazer a surpresa? Então vamos assim mesmo. Depois Deus prepara alguém para comprar essa casa e nós termina. E nós fomos, irmãos. Nós fomos morar ali. E ali, naquela situação, né? E aí, para vender a nossa casa lá em Mauá. E a gente começou a procurar igreja para congregar. E aí tinha um salãozinho ali, um pastor bem simples. E a gente, na nossa igreja que nós congregávamos lá em Mauá, era uma igreja grande. E aí, quando eu entrei naquele salão, eu senti que eu ia ficar ali, sabe? 4 irmãs do ciclo de oração. Aí eu falei para meu esposo falou assim, Sara, você congregar na igreja grande, vai ficar aqui? Eu falei, não tem problema. Se Deus quer que nós fiquemos aqui, nós vamos ficar aqui. Aí nós ficamos congregando ali. Irmãs, não deu um mês. A minha casa não tinha escritura, não podia vender pela caixa. Então,
os irmãos sabem que é muito difícil a pessoa ter o dinheiro para comprar, né? O mês que nós estávamos ali, Deus preparou uma pessoa para comprar a nossa casa. Irmãos, um rapaz, ele passou na rua e falou assim, eu não posso comprar a sua casa, mas eu sei alguém que pode comprar a sua casa. Você quer que eu te apresente? A minha esposa falou, olha, se você apresentar, nós vamos te abençoar. Ele falou, amém. E a pessoa foi lá, comprou a nossa casa à vista e deu o dinheiro. E o meu sogro falou assim, esse dinheiro nós vamos dividir no meio. É metade para vocês, metade para mim. Não, nós não tínhamos, não era para ele dividir, que o terreno era dele, nós tínhamos construído na casa dele. Mas Deus, quando fala, irmão, Deus é maravilhoso. E ali, meu sogro falou assim, desse jeito. Só que o meu dinheiro, eu vou dar o dízimo. Vou abençoar a casa do Senhor. Vocês fazem o que vocês quiserem com o de vocês. Aí meu esposo falou assim, se você vai fazer, nós também vamos fazer. Vamos abençoar. Mas num salãozinho pequeno e dar um valor muito alto, né? Como? Só que nós não sabíamos, irmão, que aquele pastor estava 31 dias de oração, orando para Deus enviar recurso, porque a igreja tinha um terreno, mas não tinha recurso. Deus tira lá de Mauá, prepara alguém para comprar a casa, e se eu endurecesse meu coração e falasse, eu não vou abençoar a obra, e aí? E aí, quando eu cheguei no pastor, eu falei assim, pastor, nós temos um valor para dar. Não, pode trazer, irmã. Tesoureiro de confiança. Eu falei, mas é alto, um valor alto. Mas quanto que é? Quando a gente falou, ele falou, ele deu um salto num pulo. E falou, providência de Deus, aleluia. Porque é o Deus que provê ainda, é o Deus que trabalha, irmão. Ele te abençoa, ele abençoa a obra, ele abençoa 30 dias de oração. E o Senhor ouviu a oração dele, abençoou a nossa vida, abençoou a vida dele, da igreja. E ali, irmãos, quando eles foram lá no pastor Gilberto, né? E falou, pastor, já tem um pouquinho de azeite. Já começou a construir a igreja ali do Vila Fátima. Então, irmãos, Deus, ele trabalha de uma forma gloriosa. Mas quando Jesus te der a tua bênção, irmão, não fique com a mão fechada, não. Abençoa a obra, aleluia. Porque muitas das vezes a gente pega a semente, aleluia, a semente, quando ela é jogada no chão, irmãos, ninguém vê. Mas depois nasce uma árvore que dá muitos frutos. E o diabo, ele quer que a gente segure a semente, não abençoe a obra. Mas essa noite o Senhor está falando, abre a tua mão e contribua, abençoa. Que, aleluia, eu vou fazer o extraordinário na tua vida. Irmãos, quando eu abençoei a obra de Deus, no outro dia apareceu uma pessoa na minha casa e falou, eu tenho um terreno para te vender. Deus abençoou, terminei minha casa, comprei outro terreno. Deus foi fazendo coisas assim na minha vida. E aquela pessoa lá de Mauá, que apresentou essa pessoa para comprar a casa, ele estava passando uma prova tão difícil, irmãos. A mulher internada, ele desempregado, e Deus abençoou ele com 10 mil reais. Ele conseguiu vender. Então, irmão, quando a palavra de Deus fala que a bênção de Deus, ela é sacudida, recalcada e transbordante, irmão, creia nessa palavra. Aleluia, é como se você pegasse um saco assim, né? Você quer colocar mais coisa dentro, aí você dá uma sacudida assim, ó. Vai caber mais. Aí o Senhor fala, peraí, que ainda tem um cantinho aí que precisa ser abençoado. Aí ele vai lá dar uma recalcada. Aí a bênção é tão grande que começa a transbordar. Aí o irmão da direita recebe, da esquerda. A igreja é abençoada e é assim que o Senhor quer. A bênção de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. E termina essa palavra nessa noite dizendo que a bênção de Deus neste lugar está sendo recalcada, sacudida. Aleluia. E transbordante. Labrassuri, candalabrassuriano, o que Deus vai fazer neste lugar, irmão? É lindo, viu? Deus é maravilhoso, né? Eu vou falar, irmãos, pregar aqui perto do Hugo. Jesus. Ele foi pregar lá na minha igreja esse dia, né? Que benção, ele é uma benção, viu? Uma benção de Deus. E nós ia convidar ele para ir terça-feira, mas está fazendo faculdade, né? Deus abençoe sua vida. O irmão disso também, nossa amiga, a irmã Alessandra, tem muita gente que eu conheço. A Josi, gente, a Josiane, faz 25 anos que eu não vejo ela. Nós congregávamos na mesma igreja, nós cantávamos no grupinho das crianças, né? E quando o irmão me convidou, ela falou, Sara, você vai na minha igreja? Olha que bênção, eu estou muito feliz hoje, irmãos. Deus é maravilhoso, amém? E agradeço a minha oportunidade. E o Senhor venha abençoar a vida de cada um, amém?